oportunidade de estarmos aqui trocando, né, tantos conhecimentos, tantas informações, tendo obviamente o objetivo de conhecermos ainda mais o espiritismo, seus propósitos e melhorarmos tanto intelectualmente quanto moralmente, né. Então esse é o nosso objetivo essencial. E para a oportunidade de hoje, iremos fazer uma série de reflexões que envolve muito a história, né, uma história relativamente recente, né, por vezes, com muitos fatos lamentáveis, e justamente por serem fatos lamentáveis, nós temos que volta e meia recordá-los de modo a não repeti-los, né. Então um dos objetivos da história é nos fazer lembrar dos nossos acertos, mas também dos nossos erros, para que a gente possa, não repeti-los mais. E nossa jornada de hoje começa com uma figura que talvez não seja tão conhecida, uma vez que esse indivíduo, o Edward Bulwer Lytton, né, ele foi em 1803 que ele nasce, né, na Inglaterra. Ele que foi um político inglês que se notabilizou como escritor. Então ele tinha essas 2 atividades primordiais na vida dele, né, a de político e a de escritor. E muitas vezes, pessoal, ele publicou os seus livros anonimamente. E ele publicou inúmeros romances, peças de teatro, poesias, livros de mistério e ficção histórica. E ele fazia, né, ele tinha ele fazia isso porque, assim, se utilizava às vezes de certos pseudônimos, para que não confundisse essa carreira dele, essa atividade dele como escritor com a carreira política. E em relação ao seu trabalho mais famoso, a gente pode citar o livro Os Últimos Dias de Pompeia, né, que inclusive virou filme, né, de Hollywood. Esse livro foi escrito em 1834. Então ele, eh, escreveu esse livro como uma ficção histórica, isto é, ele pegou alguns fatos que realmente aconteceram e montou uma história em cima daquilo, tá. No entanto, pessoal, ele foi explorando o ocultismo e a ficção científica, meio que nascente, ainda não era bem uma ficção científica, era quase como um realismo fantástico, que ele obteve mais sucesso ainda. Porque o objetivo dele, segundo ele próprio, era que esses livros financiassem um extravagante estilo de vida. Então, Lytton gostava de ostentar, gostava de luxos, gostava de viajar, enfim. Então, para isso, ele arrumou essa segunda fonte de renda para que pudesse financiar isso tudo. E o Lytton achou que seria interessante virar membro da chamada Ordem Hermética da Golden Dawn, que é uma dissidência da Rosa Cruz, tão conhecida por nós, né. E aí isso trouxe para ele um grande conhecimento esotérico. E aí, depois dessa participação, dessa vivência dentro dessa ordem hermética aí, ele lança então um livro que alia esse realismo fantástico, precursor da ficção científica moderna, e o próprio ocultismo em um mesmo enredo. E aí, em 1871, quer dizer, ele já tinha aí quase 70 anos. Lembro que ele nasceu em 1803, iniciozinho do século XIX. Essa obra aqui, ó, ele lança essa obra chamada, em português ficou Vril, o poder da raça futura.
que é um livro que vai ser importante aí para a compreensão de muita coisa que virá na sequência, tá? Então, o título original, em inglês, é mais ou menos isso mesmo, tá? Não foi uma tradução tão longe, não, né? Tão distante do real, tá? A gente poderia até dizer, o poder da raça vindoura. Em algumas edições, eles resolveram traduzir assim, Vril, o poder da raça vindoura. Então, essa obra demonstra claramente aquilo que eu falei. O forte interesse do Lytton por ocultismo, o que acabou contribuindo para o crescimento inicial do que nós chamamos hoje de ficção científica. Tá? E aí vocês devem se questionar, tá, Arthur, mas do que fala esse livro? Esse livro, pessoal, conta a história de uma civilização que habita o interior oco da Terra. Na concepção dele, que obviamente não tem nenhum compromisso com a realidade, com a ciência, ele cria esse mundo, que seria a própria Terra, mas cujo interior é oco, enquanto nós sabemos que o interior da Terra não é oco, né? Mas tudo bem, vamos lá. E aí, nesse livro, tem um protagonista, o personagem principal, que resolve explorar, em determinado instante, as profundezas de uma mina. E aí ele ingressa, meio que sem querer, quando ele se vê nessa mina, em pleno domínio de uma raça de seres intelectual e tecnologicamente muito avançados, que teriam se refugiado lá por causa de uma catástrofe muitos e muitos anos atrás, muito tempo atrás. E essa civilização, né, teve a sua existência, né, a sua sobrevivência garantida por algo muito especial, que inclusive é mencionado na capa do livro, é o tal do vril. O que seria esse vril? Uma fonte, segundo o livro, inexaurível de uma energia ainda desconhecida na superfície e denominada com esse nome. Então, com essa substância, digamos assim, segundo o romance, todos que habitam o interior oco da Terra seriam supridos de luz, força motriz, meios de defesa e uma fonte também de vigor e juventude. Então, o Civril serve para quase tudo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, essas criaturas que lá viviam nesse livro possuíam planos de sair algum dia das profundezas e tomar a superfície terrestre, se livrando dos humanos. Então, eles estavam esperando uma determinada situação ocorrer, para que eles pudessem, então, tomar a superfície terrestre e se livrar da espécie humana. E esse livro, pessoal, fez um enorme sucesso na época, tá? E acabou popularizando essa teoria da Terra Oca. Muita gente começou a achar que aquilo poderia refletir a realidade, que a Terra fosse mesmo oca, que pudesse haver lá dentro uma civilização, enfim, seres inteligentes, aquela especulação toda que nós sabemos que a imaginação humana adora se utilizar. Dentre essas pessoas, nós poderíamos aqui chamar a atenção, né, da Helena Blavatsky, que já tinha certa experiência nisso. Ela que é, como vocês bem sabem, a fundadora da teosofia. Ela havia feito a mesma coisa que acabou fazendo com o Lytton. Ela fez com os escritos de outros dois escritores de realismo fantástico, né? O Ignatius Donnelly e o Jean-Sylvain Bailly, que inclusive foi prefeito de Paris. E o Ignatius Donnelly era um americano também ligado ao ocultismo,
e essas coisas todas, esoterismo, aquela coisa toda. Por que que ela passa a divulgar os escritos desses três, que são obras ficcionais, como sendo algo real? Porque ela entende que, mesmo sem a intenção, eles pudessem estar sendo, de alguma maneira, intuídos a escrever aquelas coisas da forma de ficção e que, na verdade, estariam passando realidade. Então, ela coloca isso na cabeça de que escritores de ficção, na verdade, poderiam até ser uma espécie de médiuns inspirados e estariam descrevendo algo real, algo verdadeiro. Então, logo, a Blavatsky passa a aliar a questão do vril, e aí ela começa a aumentar esse leque, às suas teses sobre a Atlântida. Mas não sem motivo, né? Porque, afinal, o livro do Lytton era a respeito de uma raça avançada, que ela começa a achar que seriam os Atlantes, e com certas características físicas. E aí a coisa começa a complicar. Seria um povo nobre, mas com características físicas como pele e olhos claros e estatura elevada. Tá? No livro do Lytton, eles se chamam Vrilya, por isso o nome vril, né? O vril é a substância e Vrilya é o povo. E o vril era uma energia telúrica, que vinha da Terra, usada para toda, como eu já adiantei para vocês, né? Toda e qualquer finalidade. Servia tanto para curar quanto para matar, tanto para construir quanto para destruir. E aí, no final do livro, os Vrilya revelam ter um poder suficiente para destruir o mundo, se assim o desejassem. Mas, ao invés disso, eles esperam entrar em contato com uma raça humana superior. Isso é terminologia deles, tá? Que está no livro. A gente sabe que não existe raça humana, existe espécie humana, né? Mas a gente está sendo aqui fiel aos vocábulos usados pelo livro. E aí eles pretendem passar a essa raça humana superior o seu legado quando chegasse o momento. Tá? Então, é bom que a gente também comente aqui, pessoal, que na segunda metade do século XIX e no início do século XX, né, esse período aí, foi marcado por um crescimento explosivo, exponencial, de seitas ocultistas e esotéricas. Quem, como nós, nos debruçamos, todos nós nos debruçamos da história do Espiritismo, sobre a história do Espiritismo, nós sabemos que, após o desencarne de Kardec, o Le Marie, né, passa, inclusive, a permitir que livros da teosofia sejam vendidos na livraria espírita, que autores da teosofia, né, escrevam artigos para a revista espírita. Ele mesmo, Le Marie, em determinado momento, se converte à teosofia, abandonando-a um tempo depois, porque aquilo realmente foi uma verdadeira coqueluche. Eles achavam que a teosofia iria contribuir com o espiritismo. Afinal de contas, era uma outra doutrina, digamos assim, né, espiritualista. Então, a teosofia, dentre essas seitas ocultistas, esotéricas, foi a que mais popularidade alcançou, tornando-se um forte modismo na Alemanha e também na Áustria. Mas nos textos de Blavatsky era comum encontrar exaltações a uma certa raça raiz, outro termo empregado por ela, de origem indo-ariana, que é apresentada por Blavatsky como superior a outra raça de pele escura. E aí ela também fazia referências a ditos supostos mestres de sabedoria
que serviam de guardiães à sociedade teosófica, que foi a Grande Fraternidade Branca. E vocês podem ver aí, pessoal, que todos aí com uma cutis bem clarinha, né? Se aproximasse bem, a maioria teria olhos claros, são todos muito altos, quer dizer, justamente a representação que a Blavatsky fazia de uma espécie de povo eleito, né? De tudo de bom que ela podia imaginar estava aí, né? Representado por esses indivíduos que compõem a chamada fraternidade branca. Inclusive, ao longo do tempo, né, ela foi. Muitos autores a têm analisado e criticado, né, por essas ideias aí que a gente está mostrando para vocês. Tá? Então, essa fraternidade branca é composta, segundo ela, por chamados mestres ascensionados, né, sendo que todos são de pele branca e olhos claros. Então, o uso de termos como raças menos desenvolvidas ou raças primitivas, naquela época, parecia corroborar o que a própria ciência dizia na época. E nós sabemos bem, né, que a ciência da época ensinava isso daí, né? Kardec, por vezes, é até injustamente chamado de racista, uma vez que ele acompanhava as pesquisas da frenologia, só que não havia nada melhor na época. Inclusive, a frenologia, embora hoje nos pareça realmente até cruel, né, nos seus princípios, ela acabou incentivando uma série de pesquisas que depois, obviamente, foram dizer ou chegar a conclusões completamente contrárias. Mas a gente sabe que nenhuma ciência nasce pronta. E a ciência também comete erros, até que ela chegue a um consenso, chegue efetivamente às suas conclusões. Só que a Blavatsky, ela foi além, ela foi muito mais assim, digamos assim, se fanatizou muito mais com essa ideia de uma raça superior e uma raça inferior. Então, para a teosofia, e qualquer um que se interesse pode pesquisar isso e consultar, ela abraça, a teosofia abraça a existência de Atlântida e o surgimento de uma, que eles chamam de sexta sub-raça raiz, que seria, porque eles não entendem como, por exemplo, nós aprendemos inicialmente, com Darwin, né, que a espécie humana surge em função de todo um processo evolutivo e ela, aos poucos, vai sofrendo, né, ela mesma certas mudanças em função aí de vários fatores, principalmente o meio, aquela coisa toda que a gente aprende no livro do Darwin, né, a evolução das espécies. Mas a Helena Blavatsky, ela quer construir uma ciência nova. Ela não segue ipsis literis os princípios da ciência, nada disso. Então, ela passa a dizer que em determinado momento da humanidade, enfim, do mundo, surge uma sub-raça raiz, uma sexta sub-raça raiz, uma raça avançada que viria a substituir a atual, e que o mundo ideal, palavras dela, seria composto de seres de pele alva, olhos claros e altura acima da média, como eu já adiantei. E qual o nome que ela deu a essa raça avançada? Os arianos. Então, tais ensinos se constituíram o motivo perfeito, segundo muitos historiadores, alguns deles eu vou mostrar aqui para vocês, para que grupos racistas defendessem a eugenia com ainda mais força e entusiasmo. E para piorar, segundo a tese teosófica, a raça semita dos hebreus, os hebreus fazem parte dessa raça semita, tá? Era tida como degenerada, né, em relação, por exemplo, à raça ariana.
Então, a culpa por uma série de males da sociedade moderna foi, aos poucos, sendo atribuída à miscigenação, quer dizer, era preciso manter a raça pura, segundo eles. Então, esses grupos de radicais passaram a agir por toda a Europa, muitos deles, não todos, mas muitos deles, dominados por uma fixação nas ideias ocultistas. E o que hoje, né, pode parecer absurdo acabou se tornando realidade. Uma trama fictícia, no caso do livro do Lytton, uma mera fantasia, acabou dando ensejo ao fortalecimento da noção de que um povo receberia uma recompensa por manter o seu sangue puro. Então, com base, né, no livro do Lytton, assim, e não, não tanto o que ele tenha dito isso, mas segundo o que a Blavatsky acaba cooperando para fazer valer, os germânicos seriam a raça escolhida para ser uma espécie de sucessor dos Vrilya. Por incrível que pareça, eles parecem tão absurdo, né? Uma coisa que é baseada num livro de ficção. Mas ao ponto de 1918, logo após, vocês sabem bem, a Primeira Guerra Mundial, ser fundada em um hotel próximo da cidade alemã bávara de Berchtesgaden, a Sociedade Germânica de Metafísica, que passou a ser chamada, um tempo depois, de Sociedade Vril. Mas antes de se tornar Sociedade Vril, ela teve um outro nome, que foi de Sociedade Thule, tá? Thule, Sociedade Thule. E aí a gente vai começar a conhecer quem são os fundadores principais dessas sociedades, tá? Então vamos lá. Vamos conhecer dois deles inicialmente. Do lado esquerdo, Rudolf von Sebottendorf, e do lado direito, Dietrich Eckart. Tá? São esses dois indivíduos aí. O Rudolf, que nasceu em 1875 e morreu em 1945, com o fim da guerra, e o Eckart morreu bem antes, tá? Ele nasceu em 1868 e morreu em 1923. Então, muitos anos antes do Sebottendorf. O Rudolf, esse da esquerda, era maçom, praticante de meditação, astrologia, numerologia e também do sufismo. E como eu já adiantei para vocês, ele participou da fundação da Sociedade Thule, que a gente pode dizer, assim, sucintamente, que era uma organização ocultista racista. E ela, como eu já adiantei, foi precursora da Sociedade Vril. E o Rudolf, a gente poderia até brincar que ele seria uma espécie de reencarnação do Saint-Germain. Porque, tal como o Conde Saint-Germain, o Rudolf adotou um novo nome, igualzinho Saint-Germain, porque os Conde de Saint-Germain não era, o nome dele não era esse, e também o Conde de Saint-Germain não era nobre. Então, o Rudolf, assim como Saint-Germain, adotou um novo nome e se dizia barão, mesmo sem pertencer à nobreza. Então, ele foi descrito por esse indivíduo aqui, olha, aliás, muito interessante, vou até puxar um pouquinho aqui, vou pular alguns slides, mas já volto nos anteriores. Ele é descrito por esse historiador, Ian Kershaw, né? Ele é um historiador e professor inglês muitíssimo conceituado, né? Ele é tido como uma das principais autoridades acadêmicas em nazismo, então anotem aí, eu acho que vale uma pesquisa sobre os livros dele. Ele ainda, pelo que eu sei, está encarnado, né? Está ainda entre nós. Ele nasceu em 1943. Então ele descreve o Rudolf como, abre aspas, um aventureiro cosmopolita e pretenso aristocrata que, na verdade, era filho de um maquinista
e fizera sua fortuna graças a negócios duvidosos na Turquia e a um casamento oportuno com uma herdeira rica. Então, um grande de um golpista, um estelionatário, um indivíduo sem nenhum senso moral. Então, a trajetória do Sebottendorf, do Rudolf Sebottendorf, é cheia de episódios, no mínimo, estranhos. Ele nasceu na Saxônia, teria passado uma temporada no Egito na virada do século XX. E aí, uma década depois, ele volta à Alemanha, cumpre pena por estelionato e emigra para o Império Otomano, onde ele acaba se convertendo ao islamismo. Olha que salada, né? Ele fez na cabeça dele. E as ideias dele continham uma série de referências místicas de diferentes influências, incluindo a cabala judaica e a numerologia. Um outro historiador, chamado David Lursen, chegou a dizer o seguinte, olha, depois de voltar da Europa, Sebottendorf abraçou uma forma de teosofia que reforçava a superioridade racial dos arianos. A sociedade Thule tentou estabelecer um fronte antissemítico liderado entre a classe trabalhadora para disseminar ideias esotéricas para o Partido Alemão dos Trabalhadores, que posteriormente Hitler transformaria no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Isso foi dito neste livro aqui, que eu, inclusive, recomendo, né? Eu realmente até hoje não parei para ver se tem alguma versão em português, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Que é o Hammer of the Gods, quer dizer, o martelo dos deuses, tá? Inclusive, ele é vendido na Amazon. Aliás, vocês estão vendo, ó. Ali como política, em livros de política, na seção, né, de política, filosofia e ciências sociais, tá? Então não tem nada a ver com teoria de conspiração, livro de... Não, nada disso. É um livro todo baseado em estudos sérios, tá? Onde está dizendo ali, martelo dos deuses, a sociedade Thule e o nascimento do nazismo. E ali está dizendo, né, que o interesse público em Adolf Hitler, todos os aspectos do Terceiro Reich, continua a crescer entre as novas gerações, né, que começam a refletir sobre as questões morais que circundavam a Alemanha nazista e o seu legado histórico. Um aspecto do nazismo que não recebeu atenção suficiente dos historiadores do Terceiro Reich é a origem da doutrina, né, da doutrina nazista na sociedade Thule e de suas atividades. Um grupo ocultista na cidade de Munique, com uma agenda política, a sociedade Thule foi liderada por Rudolf von Sebottendorf, esse que nós estamos falando no momento, né, que era um alemão que havia adotado, né, esses títulos nobiliárquicos durante a sua jornada pelo Império Otomano. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Acabei saindo. Pronto. E aí aquilo que eu já contei para vocês, né? Depois de retornar para a Europa, o Sebottendorf abraça uma forma de filosofia, né, que acentuava aí a prevalência de uma raça sobre as outras, né? A superioridade da raça dos arianos. Então tá aí um livro excelente, né? Muito confiável, né? Que demonstra aí, né? A origem, né? Boa parte da origem das ideias racistas do nazismo. E aí, na derrota alemã, na Primeira Guerra, aumentou o alcance do grupo Thule, né? São pessoas que ficaram revoltadas, né? Com a derrota da Alemanha. E aí ela passa a ter centenas de seguidores, essa sociedade Thule, né? Então, durante um evento, em novembro de 1918, o Sebottendorf declara, inclusive, abre aspas, o puro sangue alemão foi derrotado pelo inimigo mortal, Judá. Então, perceba que desde aquela época, eles já responsabilizavam os judeus por boa parte dos problemas, inclusive pela derrota da Alemanha, né, na Primeira Guerra Mundial. Diz ele, conclamo todos a lutar. Nossa ordem é germânica. Nosso Deus é Valvater.
e somos arianos. Lembrando que Valvater é um dos nomes do deus nórdico Odin, né? E é o discurso dele ecoa, né, como lema oficial da sociedade Thule, que era o seguinte: lembra-te que tu és alemão, mantenha o teu sangue puro. Esse era o lema da sociedade Thule. Já o Eckhart, né? Vou até voltar aqui para vocês verem o lindo rostinho dele, né? Esse da direita, como vocês estão vendo. Ele era um ex-estudante de medicina que se formou em jornalismo. Ele era viciado em morfina, esteve várias vezes internado em sanatórios e manicômios. Ele conheceu Adolf Hitler por ocasião de seus discursos políticos, exercendo então enorme influência sobre o futuro Führer, incutindo-lhe a ideologia nazista e tornando-se seu amigo íntimo. Ele tinha posições antissemitas, né, o ódio aos judeus, e acreditava na vinda de um salvador para a Alemanha. Tá? Então, inclusive, deixa eu apresentar aqui um livro que esclarece bem isso. É esse aqui mesmo, ó. O Mentor de Hitler, Dietrich Eckart. Né? Alguns escrevem com H, outros sem H. Aqui tá como Eckart. Em outros lugares a gente vai ver com Eckhart, com H, mas enfim. E ali está contando, né, que ele realmente teve uma grande influência sobre Hitler, né? Era mais velho que Hitler, enfim, e já tinha todas essas ideias aí. Tá? Esse livro é um livro do Joseph Howard Tyson, né? Também muitíssimo interessante. E aqui nós mostramos para vocês, assim, né, resumidamente, um pouco daquilo que a gente já falou. No caso do Eckhart, ele é viciado em morfina, como eu já falei, amigo mais próximo do Hitler, acreditava que estava preparando o terreno para o salvador da Alemanha, que era o próprio Hitler, né? E até se deu o nome de Profeta João Batista, fazendo alusão ao profeta bíblico que pavimentou a estrada para o Messias. Tirem as suas próprias conclusões, né? E aqui tem um outro livro, que inclusive é baseado nos escritos do próprio Rudolf Sebottendorf, chamado Antes de Hitler Chegar. Na sinopse diz o seguinte: não há organização que tanto tenha feito especular e alimentar imaginações férteis como a sociedade Thule, que está em alemão ali. Conforme a sua proveniência política ou ideológica, os autores que dela se ocupam dizem, umas vezes, que era uma ordem oculta, uma seita. Outras, que foi uma vanguarda intelectual, um motor secreto que teleguiou dos bastidores o avanço do NSDAP hitleriano. Não permitindo a literatura consagrada a essa organização formar uma opinião, o regresso às fontes, com a tradução da obra de Sebottendorf, dissipará talvez uma parte do mistério. Esta obra da edição alemã tornou-se raríssima, não existindo mais de uma dúzia de exemplares depois de ter sido proibida pelos nazistas. Claro, eles queriam acobertar, né, a origem daquilo tudo, né? Não queriam deixar muitos rastros e essa coisa toda. Aqui um livro sobre uma terceira figura, que é o Jörg Lanz von Liebenfels, que se tornou membro da Sociedade Thule, foi o jornalista e místico, né? Ele nasceu em 1874 e morreu só em 1954, quer dizer, 9 anos depois do fim da Segunda Guerra. E ele também se viu fascinado pela ideia do tal do vril. E o Liebenfels tinha experiência, ele já havia criado um culto chamado Ariosofia, ó, ariano. Quer dizer, mais ou menos como a doutrina dos arianos, tá? Em que exaltava a superioridade ariana. E ele, não por coincidência, realizava rituais esotéricos na cidade de Carnuntum, na Áustria, local de uma batalha. Por que escolheram lá? Porque Carnuntum era o local de uma batalha onde os germânicos haviam derrotado os romanos muitos séculos antes.
Então, a partir de 1905, o Liebenfels passa a editar uma revista totalmente antissemita, que é a Ostara. Tá? Essa Ostara ela teve várias e várias edições. E tinha entre os seus leitores assíduos, o próprio Eckhart e também Adolf Hitler. Então, foi justamente o Liebenfels quem atribuiu também, né? Aliás, também não, ele foi o primeiro a atribuir a Hitler uma grande capacidade mediúnica. Tá? Ele dizia que o Hitler poderia ter contatos com seres invisíveis e deles receber inspirações, instruções, etc, etc, etc. Então já começa a entrar um pouco aí na nossa esfera, né? Do espiritismo, que a gente estuda isso tudo, né? Claro que não corroborando essas besteiras todas aí, né? Bem, então vamos lá, vamos prosseguir. Então, no fim de 1919, um ano depois do fim da Primeira Guerra, foi a vez de uma famosa médium daquela época, óbvio, uma croata, né, chamada Maria Orsic. Deixa eu mostrar a Maria Orsic para vocês, olha. Olha ela aí. É a do lado direito, tá? A da esquerda é uma outra suposta médium com esse cabelão todo aí, que já vou explicar o porquê desse cabelo tão grande, tá? Ela não era evangélica, tá? Não era evangélica. Então, a Maria Orsic, que nasceu em 1895 e morreu em 1945, quando ela desaparece, dizem que ela queria voltar para a Croácia, mas nunca mais se soube dela, tá? Esse foi o fim, né, dessa pessoa. Então, mas em 1919, ela se junta a esse grupo, a essa sociedade, Thule, tá? E que depois se converte em Sociedade Vril. E aí, então, como ela era muito famosa, ela ajudou a atrair ainda mais seguidores. Então, veja que desde aquela época, a presença do chamado médium, ou sensitivo, ou seja lá o nome que se dê, né, fazia as coisas, né, ganharem em quantidade. Né? Coisa que a gente está vendo um pouco no nosso movimento espírita. Um pouco não, né? Estou sendo bonzinho porque eu estou de bom humor. Orsic, tempos antes, já dizia receber transmissões telepáticas sobre a criação da sociedade Vril. Quer dizer, ela dizia que já tinham dito para ela que essa sociedade Vril ia surgir e que a sociedade Vril tinha uma missão salvacionista. Né? Então vejo que é mais ou menos parecido com umas histórias que a gente volta e meia ouve por aí, né? E ela dizia acreditar que caberia ao povo alemão, ela que era croata, a primazia na transformação da humanidade. E as previsões da Orsic foram levadas tão a sério que o grupo se envolveu em expedições arqueológicas e antropológicas por quase toda a parte, principalmente no Tibete, local em que a Helena Blavatsky havia estado anos antes. E eles acreditavam que lá residiam os seus antepassados arianos, e onde eles encontrariam artefatos da Atlântida, né? Nós fizemos aqui já um estudo sobre a Atlântida. Então, por conta da teosofia, esse grupo acreditava que aquela civilização lendária teria se valido do tal do Vril. Lembrando que essa ideia é originalmente da Helena Blavatsky. Foi ela que pegou o Vril e somou com a questão da Atlântida, tá? Não foi mais ninguém. E aí teve também um nazista, que é o... Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês em relação a esse cabelo longo aí. É fazer um suspense para vocês não irem embora. O nazista Karl Haushofer, que nasceu em 1869 e morreu um ano depois do fim da guerra, né, em 1946, recebeu a incumbência de realizar essas investigações lá na Ásia. Só que, obviamente, né, pessoal, eles não encontraram o tal do Vril e acabaram trazendo de lá isso daqui, ó, a
suástica, mas eles não trouxeram a eles não trouxeram a suástica. Eles pegaram a suástica e transformaram em sovástica. Houve uma inversão ali. Isso dentro da simbologia, né? Não quer dizer que eu esteja acreditando nisso daí, não. Então, da esquerda para a direita é a suástica. A suástica, segundo essa simbologia, indica um símbolo de ordem e de evolução, de construção. Enquanto a sovástica, que é da direita para a esquerda, ela é um símbolo de desordem, de involução e de destruição. E esse símbolo, pessoal, na verdade, veio substituir um outro, que é o Sol Negro. Tá? Para a gente, né, tudo isso é uma bobagem, mas para a época e para esses ocultistas isso era algo plenamente crível. Tá? Então ele não encontra o vril, ele traz de lá a suástica invertida, que, como eu falei, de símbolo de prosperidade, ela passa a se tornar o símbolo do movimento nazista, substituindo o sol negro, que estou mostrando para vocês aí, que é um brasão que também trazia em si um simbolismo esotérico. Tá? E aí, pessoal, inclusive, olha, a coisa é tão séria que esse castelo aqui, daqui a pouco eu vou falar nele, que serviu de palco para essas reuniões ocultistas, tinha lá no seu salão justamente o símbolo do Sol Negro. Ó, vocês podem ver aí, né, no piso do salão, o Salão dos Generais, tinha um baita de um Sol Negro lá. Tá? Inclusive, o castelo existe até hoje, e o Sol Negro está lá até hoje. Claro que, obviamente, hoje virou um museu, se não me engano. Tá? Mas vamos voltar aqui à questão das mulheres, né? Que afinal de contas, o nome do nosso estudo é As Médiuns de Hitler, né? Então temos que falar delas. Mas era preciso vocês entenderem, né, tudo isso anteriormente. Então a Maria Orsic, dentro da sociedade Vril, cria um grupo fechado de mulheres, todas elas com supostas habilidades mediúnicas para tentar o quê? Localizar o tal Vril, que eles não estão achando em lugar nenhum. E essas mulheres, inclusive, passam a ser chamadas de Vrilerinnenfraus, que são as mulheres do Vril, tá, em alemão. E elas passaram a ter uma grande influência na sociedade Vril, né, que era composta também de homens, obviamente, mas elas fizeram um trabalho meio que fechado ali. E a Orsic passa a liderar o grupo, né, e depois também, são 4 médiums originalmente, e depois uma outra médium, suposta médium, né, chamada Traute, passa a se constituir no 5º membro. E aqui nisso que eu estou mostrando para vocês, nesse slide, temos ali, ó, a Sociedade Vril. A Sociedade Vril foi uma sociedade secreta composta de 4 mulheres. Depois a Traute se junta, tá? Tem fotos delas que eu vou mostrar daqui a pouco. Elas alegavam, ó, vejam bem, manterem o cabelo comprido para que o cabelo servisse como uma antena para que elas se comunicassem telepaticamente com outras raças alienígenas. Elas acreditavam que os cabelos delas, né, iriam ajudar a elas se comunicarem com raças alienígenas. Vejam só, né? Antes de eu mostrar o rostinho dessas figuras, temos aqui um livro também que nós recomendamos, né, que tem um nome ali, ó, Maria Orsic, a mulher que deu origem e criou os primeiros UFOs da Terra. Então a gente vê aí a ufologia, isso é como se fosse assim um primeiro passo para a ufologia, né? Justamente essa médium aí, né, que era aliada aos nazistas e se dizia aí capaz de se colocar em contato com raças alienígenas. Então está dizendo ali, ó, Maria Orsic, a personalidade mais importante da história da ufologia, segundo esse autor.
o Maximilien de Lafayette. Tá? Ele está dizendo, tudo começou, né, com o movimento metafísico, né, da Maria Orsic. O fenômeno UFO e sua saga, os primeiros contatos com os alienígenas de civilizações extraordinariamente avançadas, além do nosso sistema solar, e mensagens de extraterrestres, tudo começou, né, com o movimento ocultista, metafísico, místico, criado pela Maria Orsic, uma médium e fundadora das Vrillerinnen, né, da Sociedade Vril, e baseada em mensagens que ela alegava receber de extraterrestres de Aldebaran, em Alpha Centauri. Viu, pessoal? Quem nos acompanha lá no canal, quando vê a gente chamando a atenção para essas loucuras que pouco a pouco tem invadido o movimento espírita, com essas ideias aí de comunicação com extraterrestre, ligação com ufologia e tudo mais, a história já nos conta que essa combinação não dá certo, que é muito mais enganação do que as pessoas acham, que isso possivelmente tem um caráter espiritual envolvido e que não é nada bom. Possivelmente são espíritos, no meu modo de entender, envolvidos aí com mistificação, são espíritos mistificadores, embusteiros, né, que ficam criando essas fantasias na cabeça das pessoas justamente para desviá-las daquilo que realmente deveria preocupá-las, que é com o avanço intelecto-moral que elas deveriam estar preocupadas, e não com essas baboseiras todas, né? Com essas especulações, com essa preocupação de entrar em contato com seres extraterrestres, que, na verdade, não vai levar ninguém a nada. Pelo menos no meu ponto de vista, isso não leva e nunca levará ninguém a nada. Vamos conhecer aí as 5 médiums aí, né? Supostas médiums, gente, não tem como, né? Mas parece que sim, parece que tinham lá uma certa sensibilidade. Primeiramente, a Maria Orsic, né? A Traute, que chegou depois, a Sigrun, a Gudrun e a Heike. Então, percebam que eram todas mulheres, assim, né? Bem afeiçoadas e tudo, bem dentro daquele padrão germânico, né? Eles tinham toda essa estética, né? De querer mostrar que os alemães, que os arianos eram superiores em tudo, inclusive na beleza, né? Então, tá dizendo ali, ó, algumas das belas mulheres. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Não mostrando já para vocês, né? Já está aí na tela. Beleza. Algumas das belas mulheres médias mais importantes da sociedade vril, entre os anos de 1922 e 1945, que mantiveram vários contatos, pelo menos supostos contatos, com seres extraterrestres de Aldebaran, na constelação do Touro. Tá aí, ó. Então, são pessoas que efetivamente existiram, não tem nada de invenção, nada disso, né? E aí, com a chegada dos nazistas ao poder, em 1933, muitas pessoas ricas e influentes foram convidadas para participar dessas reuniões da sociedade vril, embora não se saiba ao certo exatamente, né, quantos membros do partido nazista, políticos, empresários, apoiadores, teriam aderido, porque a coisa era meio informal. No entanto, né, pessoal, as conexões estabelecidas entre uns e outros são hoje tidas como inquestionáveis. Esses vínculos somados foram fazendo aquela sociedade vril, se estabelecer no partido, tendo com ele cada vez maior alinhamento ideológico. Alguns pesquisadores afirmam, inclusive, que a sociedade vril contou com alguns indivíduos chaves do governo alemão, tais como Hermann Göring, que é o criador da Luftwaffe, né, que é a aeronáutica alemã de guerra, o Himmler, que é o homem forte da SS nazista, o Alfred Rosenberg, que é idealizador da teoria racial e promotor do extermínio judeu, o Rudolf Hess, que é um político influente do partido nazista, e o Martin Bormann, que era chefe da chancelaria nazista. Então, homens que vocês sabem muito bem eram de uma crueldade absurda. Então, segundo alguns historiadores, todos eles teriam passado por essas iniciações e rituais da sociedade vril, e Thule também, né, no passado,
muito sendo discutido se Hitler teria feito parte ou não. Quer dizer, se tem ainda dúvida se o Hitler participava mais ativamente disso. Mas a maioria dos historiadores hoje afirma que acreditam que Hitler não fazia parte ativamente, mas que é razoável supor que ele conhecia e sabia, aceitava essas atividades, né? No entanto, foi o Himmler quem mais esteve envolvido com a sociedade vril, tá? Ele era conhecido por todos, né? Esse interesse do Himmler pelo ocultismo. Ele foi, inclusive, responsável por introduzir muitos elementos de simbolismo místico no Terceiro Reich. Ele não, obviamente, que ele não comandava as tropas com base apenas nisso, né? Claro que ele tinha suas convicções políticas, estratégias e tudo mais, mas ele nunca negou, né, essas suas concepções ocultistas. Inclusive, ele enviou uma expedição em busca do Santo Graal, pois ele acreditava que esse cálice, né, que teria sido supostamente usado por Jesus na última ceia, esse cálice ele daria poder absoluto para quem o possuísse. Então, sabendo que ele não poderia se basear no ocultismo para dar satisfações à opinião pública, o Himmler criou em 1935 o Ahnenerbe, que é um instituto de pesquisa que produzia provas arqueológicas, veja bem, provas arqueológicas com fins políticos. É a ciência sendo utilizada pela ideologia, né? Qualquer semelhança com hoje em dia também talvez não seja mera coincidência, né? Então se manipula aí a ciência para se atingir determinados fins. Então seu nome, esse Ahnenerbe que eu falei, é um termo alemão que significa herança ancestral. Ele chegou a se tornar membro, né, o Himmler, da Sociedade Vril, como eu já adiantei. Ele se dedicava, inclusive, a participar de celebrações místicas, a realizar rituais, iniciações e até o casamento da prima da esposa do Hitler, Eva Braun, ocorreu, né, nesse local de encontro, né? Então, eram feitas evocações e até mesmo sacrifícios, muitos deles envolvendo crianças, né? Por que que eles faziam sacrifício de crianças? Porque eles acreditavam que o vril que vinha de uma criança seria mais concentrado e poderoso do que qualquer outra fonte, sendo que elas eram tidas como portais entre os mundos, entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? Então, por isso que as crianças passaram a se tornar vítimas ideais para o sacrifício humano. Então, essa prática bizarra, cruel, que já vinha ocorrendo desde o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Onde, por exemplo, na Bavária, várias crianças ilegítimas ou órfãs, vindas de lugares devastados pela guerra, foram inicialmente abrigadas para depois sumirem sem deixar vestígios. Tá? Então, esse castelo aqui, já estamos nos aproximando aqui do fim da nossa apresentação, mas esse castelo que eu mostrei para vocês, ó, é o que vocês possam depois, se quiserem pesquisar, é o castelo de Wewelsburg. E essa obsessão do Himmler pelo ocultismo era tanto que ele mandou modificar o castelo de Wewelsburg, né, para que se tornasse, como eu disse lá no início, um templo dedicado ao nazismo e também aos rituais ocultistas. E aí o Himmler, inclusive, se serve da mão de obra escrava, né, que era composta por prisioneiros de guerra para fazer essas modificações no castelo. É um castelo muito antigo, que vem lá do século XVII, se não me engano, tá? E ele existe até hoje, tá? E aí, como a gente pode ver, eu mostrei para vocês, né? Tem lá o Sol Negro, né? Que também está entalhado no alto da torre norte do castelo, que era justamente o local onde ficava o templo em que ocorriam as celebrações mais importantes, como inclusive a iniciação dos membros da SS. Tá? E entre esses rituais, a gente pode dizer que também eram realizadas comumente cerimônias orgiásticas, né? Então, o que seria parte do chamado tantrismo negro.
Tá? Então, eles praticavam essa série de sortilégios, principalmente o tantrismo negro, com essas cerimônias aí regadas, né, a, enfim, libertinagem, como vocês já puderam ver. Né? Então, o propósito desses ritos não era apenas localizar o vril, mas também eliminar inimigos políticos e desafetos, canalizando uma energia mística. É uma espécie de trabalho, né, que eles faziam sem galinha, né, sem galinha preta, mas da maneira deles, eles achavam que eles poderiam canalizar coisas ruins para os inimigos da Alemanha. E aí depois veio uma história de que a Orsic, né, teria pensado em utilizar o vril para servir de combustível para discos voadores nazistas, quer dizer, construídos, né, pela Alemanha, que inclusive houve projetos, tá? Existe um livro chamado Os Discos Voadores de Hitler, onde está bem documentado que havia um projeto chamado Die Glock, em que eles lá queriam construir discos voadores nazistas e utilizar o tal do vril como combustível, e também utilizar o vril como também uma fonte energética para construir armamentos, né? Então, esses OVNIs nazistas levavam o nome de discos voadores do Reich, em alemão, e a Orsic, essa nossa médium aí, alegava ter visto em um dos seus transes. Olha lá, o que vinha, né, nesses transes dela. E afirmavam que seriam vitais, ela afirmava que seriam vitais esses discos voadores para a vitória da máquina de guerra nazista. Então, pessoal, para nós chegarmos, então, ao final dessa primeira parte, essas considerações nós consideramos importantes em função, como eu disse no início, a gente aprender, né, com os erros históricos e nos afastarmos, por vezes, de ideias que parecem, por vezes, muito bem formadas ou que, a princípio, vêm de pessoas bem intencionadas, mas a gente sabe que, né, como diz o popular, né, de bem intencionados o inferno deve estar cheio, né, segundo a sabedoria popular, que não basta estar com rótulo de espiritualismo, de dizer que propaga o bem, a espiritualidade, porque às vezes, pessoal, né, ali está nos bastidores ou nas entrelinhas ideias completamente estapafúrdias que nunca levarão à fraternidade. Vejo que essas ideias ali serviram de base para uma das maiores tragédias da humanidade, né, motivada aí pelo sentimento de superioridade racial. Então, que nós tenhamos cuidado, né? Essas coisas ainda pervagam por aí, muito apresentadas sempre, né, com uma fachada muito bonitinha, e é ET para cá, ET para lá, e espiritualidade, vão conversar com ET, que os discos voadores, e aí começa com as chamadas comunicações mediúnicas, também estão eivadas, segundo a nossa pesquisa, desse material, de ideias também que a gente não sabe, né? O que pode levar as pessoas a fazerem? Às vezes elas ficam ali circunscritas em alguns grupos e por vezes acabam aí motivando verdadeiras tragédias mundiais que a gente espera que não se repita. Então vamos aí devolvendo a palavra aos nossos queridos amigos e que a gente possa aí, na medida do possível, responder aos comentários, aos questionamentos dos amigos na noite de hoje. Você tira os slides, Arthur, para ficar mais Vou fácil tirar, para a gente beleza. conversar. Sim, vamos ver se eu consigo tirar aqui, peraí. Você vai em cima. Já arrumei uma maneira aqui, eu acho que mais fácil, que é Uhum. justamente eu ver se foi agora. Foi. Foi, né? Maravilha. Perfeito. Ah, Perguntas. um monte. Um monte. Se você vai continuar mais uma aula que vem, é isso?
Eu, não, a princípio, não. Nós, claro, a gente tentou resumir, né? Claro que a gente poderia falar por muito tempo de cada uma dessas situações, a gente procurou, né, mais ou menos seguir o que a gente expôs, inclusive, no nosso livro Atlântida, o mito na perspectiva espírita e científica. Boa parte já está lá. É uma Eu ótica. acho que o Davi confundiu, porque você falou na primeira parte. A Oi, segunda parte é questionamentos desculpe. de Isso, vocês exatamente. com o Arthur. Então, isso vem a somar a história econômica da Alemanha, né? Por que que ela entrou na guerra, né? E porque assim, eu vejo de uma maneira no século XVIII, perdão, no século XIX, foi o iluminismo e os Estados Unidos com as mesas girantes, tal, começaram a sair e a França correu atrás com Kardec, pesquisou e montou toda essa codificação, toda a nossa base de estudo. E quem ficou de fora foi a Alemanha e a Itália, né? Tanto economicamente como espiritualmente, né? Abrindo um espaço para o mal ou para um bando de gente sem vergonha querendo colocar ideias que não eram relativamente a coisa. Então, tudo que antes você fala, eu ia pensando, você falou do Santo Grau, eu estava pensando, aí eles foram atrás do Santo Grau e foram atrás também da Caixa de Pandora para se eternizar e assim, né? Mas isso se repete também depois da Segunda Guerra, na Guerra Fria, com os russos fazendo experiências É. espirituais e os americanos também, Uhum. tentando mandar e ter informações através de espíritos, É. na, tanto uma como a outra, né? Na Guerra Fria, né? Então é assim, o engraçado é como essa ideia foi corroendo, comendo, entrando devagar numa sociedade que eles eram contra os judeus, mas os judeus também mantiveram a guerra até um pedaço, os bancos judaicos, né? Alguns bancos de judeus, né? E quando Hitler se virou contra os judeus, aí a gente já sabe o que aconteceu da história, né? Então foi muito interessante essa tua apresentação, entendeu? Bom. Vem a corroborar com um monte de coisas, entendeu? Esse papo da teosofia, isso é demais. Isso que você contou, olha, parabéns, muito obrigado. Que bom, Davi. Estamos felizes aí. E é claro, né, eu gostaria de acrescentar é que, obviamente, esse não é o único fator, não foi o único fator que provocou a Segunda Guerra. É claro que há uma série aí de antecedentes, né, o próprio Tratado de Versailles, né, que sempre foi contestado pelos alemães, né, a ideia de expansionismo de Adolf Hitler, né, para o espaço vital, enfim, claro que está dizendo que não houve outras motivações para a Segunda Guerra, mas que realmente essas ideias da, da preponderância racial dos arianos, isso serviu de bojo para muita coisa. Eu jamais ouvi falar nisso. Oi, Niva. É verdade. Nunca ouvi falar que o ocultismo tivesse alguma coisa a ver com essa guerra com essa exterminação, né? Esse extermínio terrível dos judeus. Jamais ouvi falar sobre isso. É verdade que o Hitler está adormecido, cuidado por anjos em mundos abissais? Eu desconheço a veracidade desse Uma informe. vez eu vi, não acordo louco, não. Anda por aí essa história. A gente espera que ele fique dormindo eternamente, né? Não acorda. Pior que ele É, vai ter que ser acordado, ele vai ter que acordar também, como vai todo ter. mundo. Vai saber lá o que nós fizemos no passado também, né? Não sabemos, não sabemos. Outra coisa, o Arthur, né, o pessoal, Sim. aproveitando falando do Himmler, Uhum. que inclusive em alguns documentários parece que alguma coisa que o Hitler até sabia o que o Himmler estava procurando,
justamente para poder fortalecer a guerra, não só o Santo Graal, como também a lança do destino. Ele queria, porque é poder. Até aí entra aqui o Indiana Jones, né, que entra nas histórias, mais ou menos daquilo que foi verdade, daquilo que foi verdadeiro. E Arca da Aliança, tantas, porque pela Arca da Aliança, pelo que se entende, pelo menos na passagem bíblica, no que se diz na Bíblia, que a arca ia na frente, então o povo ganhava todas as batalhas porque a arca ia na frente. Então o pessoal ali, o Himmler, o Hitler também, eles ficam pensando, pô, se a gente tiver a arca, então estamos feitos, vamos conquistar o mundo, né? E é engraçado, porque você vê o povo alemão hoje, ele eu não, veja bem, eu não conheço muito bem o povo alemão, apesar de eu ser descendente de alemão, de cidadania alemã. Mas o povo alemão, ele é um povo um tanto quanto mais, eu vou dizer assim, até uma certa época, né? Porque as coisas vão mudando. Mais frio, mais racional, mas isso também devido à filosofia, tantas outras coisas, porque o povo seguiu, né? Muito. Meu pai, por exemplo, ele não entendia piada, eu contava uma piada e ele falava, essa piada é boa. Então eu dizia, então ri, alemão, eu chamava ele de alemão, então ri, faz favor, se a piada é boa, né? Mas é isso, então o povo, ele vai. Hoje você tem reuniões espíritas, até, com grupos brasileiros que estão lá na Alemanha, eu conheço vários, né? Companheiros que estão lá. E então tem essas reuniões, né? No Canadá também tem alguma coisa assim, mas a coisa vai devagarinho e o povo ainda tem muita coisa daquela coisa de muito crítico, né? Muito recatado, né? Ele não aceita coisas simplesmente que nem o brasileiro, por exemplo, não digo que são todos, mas grande parte do brasileiro ele é muito, né? Falou de alguma coisa, opa, vamos lá, né? Olha, tá lá o negócio acontecendo lá, a imagem lá no vidro da janela, não sei onde. Vamos lá, todo mundo, vamos rezar lá porque apareceu a Nossa Senhora. Então o brasileiro ele é muito, ele fica muito fascinado ainda, né? O alemão não, ele pensa muito, ele é muito metódico, né? Então na Alemanha, o italiano não, o italiano já é bem católico, né? Bem a maioria, né? Pelo menos, né? A gente pensa assim, né? Penso eu que seja, afinal de contas o Vaticano está lá, né? Mas o próprio, como eu estava falando da Alemanha, vai devagarinho, muita coisa vai mudando, as novas gerações vão chegando, como no Japão, muita coisa mudou do Japão. Aquela tradição, antigamente, não, hoje você vê o Japão, é completamente diferente do que era. Então você tem alguns grupos aí dos mais velhos, que ainda mantêm certa tradição, mas, de um modo geral, como é que se diz assim, estamos... a coisa está, vamos dizer, é o fermento, né, que vai contaminando. E quanta coisa mudou em 100 anos, cento e poucos anos, né? É rápido. Não, tudo é rápido, né? Depois, por exemplo, aqui, normalmente, né? Depois que começou a Revolução Industrial, tudo, as pesquisas científicas, nossa, o negócio começou. Antigamente não, era tudo meio velado, tudo meio os alquimistas, então não tinha tanta coisa. Agora não, agora você tem toda uma liberdade. Você vê a China hoje num crescimento tecnológico fantástico, né? Shenzhen lá, aquela é um outro mundo. Ali você pode dizer, né? Vamos dizer, fazendo uma metáfora assim, que lá realmente pelo menos na tecnologia, é um mundo super avançado, né? Vamos dizer assim, tecnologia, porque realmente é. Ali mas lá não é só chineses, tem pessoas de todo o mundo lá trabalhando. A gente vê nos documentários americanos, ingleses, até brasileiros tem lá, trabalhando em Shenzhen, aprendendo, vendo, desenvolvendo, fazendo as pesquisas, né? E isso que é legal. Não digo a globalização total, né? Mantém-se certas tradições, certos costumes, mas, de um modo geral, aquilo que é bom para a humanidade, espalha, né? Gabriel, Eu quero falar uma coisa. tá, espera um pouquinho só. Peraí, um pouquinho só. Deixa o Pode. Gabriel falar, depois você fala, tá bom, Anatólio? Ok, Mas combinado. eu queria também. Ô, Arthur, Sim. tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Gabriel? Boa noite. Ó, maravilhosa a sua aula, viu? Nossa, eu sigo essas ideias, não com todo esse nível de pesquisa que você está nos oferecendo, né?
E como o homem gosta de iniciar, montar e criar grupos de ideias sectárias, né? É incrível, isso está em toda a história da humanidade, né? Eles querem ser líderes das suas ideias, querem dominar e manipular, e o duro que encontra seguidores à vontade, a toda hora, em qualquer lugar. É cientologia, é o fundador dos Mormons, é Testemunho de Jeová, tem muito público para tudo que eles inventarem, né? E quanto mais teoria da conspiração, quanto mais misticismo e ocultismo, mais eles conseguem regimentar pessoas. Tá? Até aquele Osho, né, que tem um pouco mais de linha de filosófica nas suas ideias, algumas delas são sensacionais, né? Resvalam muito na doutrina espírita, inclusive, né? Ele também tem aquele documentário dele, né, Netflix. muito interessante como virou essa organização do Osho no mundo inteiro, né? Hoje ainda continua ganhando muito dinheiro, O João de milhares de Deus. turistas vão lá na Índia com esse negócio. O João de Então Deus. isso ocorre nas religiões, nas ideologias políticas e tudo mais. Hoje, Arthur, nós estamos assistindo um novo ressurgimento desses tipos de figuras que estão entranhadas na política, né? Você vê hoje aquele líder, o Bannon, você vê o Olavo de Carvalho, você vê a assessoria que está perto do Trump hoje, todas elas de organizações secretas, multimilionários capitalistas com ideias racistas, com ideias de extrema direita, onde eles pregam que o poder do Estado tem que ser totalmente destruído, não pode, o Estado não pode servir à nação, tem que servir a eles. E ninguém enxerga isso. Por exemplo, o Musk, assim que ele entrou na política convidado por Trump, uma das primeiras medidas do Musk utilizar o Estado para benefício próprio dele. Ele tentou montar uma carta onde ele sugeria ou pedia ou solicitava que os funcionários do FBI e os funcionários do Pentágono servissem de vigias dos seus diretores no mundo inteiro, para saber o que os seus diretores fazem, pensam e para onde eles controlam as coisas. Ainda bem que a justiça americana proibiu isso daí. Então, quer dizer, essa direita extrema hoje no mundo, que deve ter simpatias e ligações com ideias nazistas e fascistas, eles estão aí de novo, tudo novamente. E a gente vê hoje no Brasil, desculpe, a minha opinião particular, tá? Eu vejo muito espírita apoiando isso, se não apoiando, simpáticos a isso. Alguns com assinaturas no Brasil Paralelo. Se soubessem o que é o Brasil Paralelo, eu fico abismado. O Brasil Paralelo é uma técnica muito avançada de produção de vídeos, onde eles começam de uma forma bem suave, com dados históricos bem relevantes e verdadeiros, para depois, no meio ou final do vídeo, ter todo um viés ideológico de extrema-direita. Outro dia eles conseguiram fazer um vídeo falando da vida da Maria da Penha, onde a Maria da Penha, no final do vídeo, batia no marido, de porrada. Eles desvirtuam tudo. E quem está assistindo isso, quem tem assinatura disso, está tendo desinformação. Isso é a minha opinião, a minha análise que eu faço dos fatos hoje no mundo, entendeu? E a extrema-direita hoje no mundo está com uma ferramenta poderosíssima, que são as redes sociais, que é um mundo onde vale tudo, um mundo onde o lixo, a mentira, a, ao fake news, a acusação sem qualquer fundamento, vale tudo e todo mundo acredita, porque o povo realmente não tem conhecimento. Essa aula que você deu hoje aqui é uma coisa necessária de conhecimento para o povo, mas ninguém tem. Os poucos que têm sabem onde está pisando, sabe? Achei muito interessante. Essa é a minha opinião de tudo, tá? Que bom, estamos felizes aí que você... É um assunto muito sensível, né? A gente... muitos evitam porque há um certo exagero hoje em dia que tem uma religião ou crença virou tabu, né? Você não pode mais mostrar os fatos porque isso vai ofender os profitentes da religião. Alto lá. Se tem algum movimento religioso ou
ou místico que está, de alguma forma, indo contra os direitos da vida, por exemplo, a gente não, ele tem que ficar primeiro com os direitos da vida, e não porque a pessoa acredita nisso, naquilo, né? Tá bom, continuo com a liberdade de crença, mas a gente tem que também ter o direito, a liberdade de não concordar com essas coisas, né? Inclusive, coisas que tiveram esse efeito Então, catastrófico. Arthur, você vê, se nós, estudantes espíritas, pesquisadores espíritas, colegas aqui do IEF, estudamos uma doutrina que ensina a universalidade, o respeito ao irmão independente da Nef, raça, do Gabriel. credo, da... Oi? Nef. Oi? Nef. É, isso, Nef, isso, desculpe. Se nós estudamos a doutrina espírita que ensina tudo isso a nós, como que a gente pode adquirir ao mesmo tempo conceitos de universalidade, conceitos de respeito ao próximo e ao irmão, conceitos de moralidade, ensinamentos filosóficos universalistas, de repente estar afetados ou envolvidos ou simpáticos em movimentos como esse que está acontecendo no mundo? É terrível um negócio desse, sabe? Tudo bem. Anatólio? Olha, eu queria colocar, assim, é, as causas da Segunda Guerra Mundial. Bom, teve várias. Teve problemas da Primeira Guerra Mundial que não foram resolvidos, tensões que permaneceram, o Tratado de Versalhes e tal. Mas um dos motores fortes que impeliu os nazistas, Hitler, para a Segunda Guerra Mundial foi conquistar a Rússia, a União Soviética, que é o país que tem os maiores recursos naturais do mundo. Petróleo, tudo. Então, o Hitler queria que a Rússia se tornasse o espaço vital, o Lebensraum, para o povo alemão. Ele achava que o povo alemão era um povo que precisava de um território, espaço, recursos, e ele via na Rússia o lugar para deslocar os alemães ali e ali proporcionar para eles o desenvolvimento, né? E isso hoje, o que os alemães, o que Hitler tentou fazer, existe farta literatura hoje disponível mostrando que o nosso democrático eixo atlântico, Estados Unidos, Canadá e a Europa, querem fazer a mesma coisa hoje. Esse movimento da OTAN em direção às fronteiras da Rússia, e hoje a guerra da Ucrânia eu me amparo em uma literatura bastante confiável para afirmar isso, a guerra da Ucrânia, em bom inglês, é uma proxy war, é uma guerra por procuração, onde os Estados Unidos, em parte os europeus, às vezes usados como instrumento e às vezes como sócios, eles pretendem fazer o quê? Instalar na Ucrânia talvez mísseis apontados para a Rússia, depor o Putin, que é um governo, com qualquer que seja a crítica que seja feita a ele, eu também não sou defensor dele, mas ele é o que pode se chamar de nacionalista em relação à Rússia, diferente do que foi antes o Boris Yeltsin. O Boris Yeltsin era uma espécie assim de Fernando Henrique Cardoso russo, que ele entregava para os americanos tudo o que queriam, né? Como o nosso Fernando Henrique Cardoso aqui fez. É uma comparação que eu faço. Anatólio, não vamos falar de Tudo bem. política, Anatólio. Não, Vai mas dar tem, confusão, Anatólio. olha, Tá tá cheio Fica de quieto, Davi. autores. Escuta, tem mais. Então, isso hoje, a OTAN, ela pretende fazer isso. O Trump está mudando um pouco o jogo. O Trump, ele quer também os Já recursos, não só da Ucrânia, mas da Rússia, só que agora a Inglaterra, o Keir Starmer, ele... Bom, eu falei tudo isso até sair um pouco do que devia, mas uma das causas da Segunda Guerra foi essa busca do espaço vital, que hoje está sendo tentado de novo por... Bom, isso foi uma questão. Uma outra pergunta que eu queria fazer é se existe de fonte espírita, se algum médium revelou, e eu não sei, não conheço,
aonde estaria Hitler hoje? Alguém alguma vez leu, sabe? Alguma Para que fonte? saber isso, Anatólio? Para quê? Não vai Olha, adiantar nada, né? Deixa, não deixa vai ele adiantar quieto, Vai ser o nada. Anatólio. Hitler aqui. Deixa ele quieto, Não chama, Anatólio. não, senão ele volta. Vamos. Ô, Nilva, vai lá. Não, eu achei muito interessante a colocação do Arthur. Agora, essas outras ideias eu já não É. discuto, porque eu realmente aqui a minha ideia é mais voltada para o espiritismo. Eu não estou muito preocupada com o lado político da situação. Por que que a Alemanha fez guerra ou deixou de fazer? Eu só achei interessante a colocação de que houve aí também um fundo esotérico em toda essa história. Embora até agora eu não consigo entender como que alguém acreditou que esse vril era uma coisa real. É, Ou será incrível. que acreditou, ou será que quis fazer com que as pessoas acreditassem? E a gente vê que tem muita utopia por aí que as pessoas ficam querendo botar na cabeça da gente. E nós, como espíritas, eu sou favorável, né, que a gente tem que buscar é a origem, né? No nosso caso, são as obras de Kardec. E, é claro, aquelas obras complementares, com a devida, com a devido critério, né? É, Porque nem toda é, obra complementar também precisa ser integralmente absorvida. é. Essa é a minha maneira de pensar. Por isso eu Concordo. gosto tanto de quando eu tenho oportunidade de assistir as palestras aqui. Que bom, Nilva. Estamos felizes aí que para você, né, no caso, foi uma novidade, né, e realmente é um estudo fascinante. Eu queria só que você repetisse o nome do livro. É Atlântida? É o livro de nossa É, autoria, né? A gente, inclusive, lançou aqui Atlântida, um mito em uma perspectiva, Ah, o mito. isso, em uma perspectiva espírita e científica. Ah, Você pode comprar e, pela Amazon, está disponível aí. ok, vou fazer isso. Muito muito bom, obrigada. viu, Niva, Muito o boa a livro? sua Eu já palestra. li, muito bom o livro. Recomendo também. Tudo bem, pessoas? Eu só queria, sabe, colocar um paradoxo. Nós temos uma ideia do povo alemão como um povo lógico, frio, calculista, principalmente bastante lógico. Mas, ao mesmo tempo, existe um paradoxo, é um pessoal bastante místico. Eu conheço a Alemanha, conheço os alemães, e eles têm muitas seitas, que para a gente fica uma coisa assim estranha, né? Porque a gente não acredita muito que o alemão possa ser tão místico, como você nos trouxe hoje, mas é. Sim, sim, Se o Tudo Arthur me bem. sem permite dúvida. aí um comentário, pegando a carona aí com a colega, Uhum, vê se você concorda comigo, Arthur, e os colegas. A uhum, gente tem lá atrás, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a prisão do Hitler, quando ele fica na cadeia e faz o Minha Luta, o Mein Kampf, que, na verdade, é uma Bíblia meio mística, né? Aquela coisa maluca na cabeça dele, que praticamente é como se fosse uma religião, né? E aí o que eu vejo, assim, a grande preocupação hoje em dia como espírita é esse movimento, que parece um movimento de umbral, não sei se eu uhum, posso dizer assim, né? Porque a Alemanha quase levou um outro governo de extrema-direita, né? E você tem grupos neonazistas, inclusive, hoje em dia na Alemanha. Apesar deles proibirem manifestação, tem muita gente presa lá a favor do nazismo. Como a gente tem grupos neonazistas também aqui no sul do Brasil. Mas, enfim, quando você vê esses movimentos, assim, dá até um certo medo, fala assim, meu Deus, será que a humanidade não vai conseguir evoluir além disso? Né? A gente volta sempre nessas mesmas figuras horrorosas, né? Que pregam as mesmas coisas, a desinformação, hoje em dia com inteligência artificial, você vê essa questão, o colega citou aí o Trump, né? Você citou o Steve Bannon, que também teve atrás da campanha aqui brasileira, né, do presidente Bolsonaro, enfim, querendo entrar em política, mas você vê assim uma orquestração, né, que a gente chama dos grandes think tanks que ficam negociando como é que nós vamos dividir o mundo entre nós, né, e fazer isso ser operacional. Como é que a gente pode lutar contra tudo isso, sabe? Que são coisas materiais do nosso dia a dia, são coisas que envolvem política, economia, né, o nosso convívio social,
mas especialmente o espiritual, que parece que a gente, às vezes, não evolui com a necessidade, com a velocidade que a gente deveria, quando, né, a desinformação pregada e a inteligência artificial, que tem um lado bom, mas também pode ser usado para o outro lado. E como é que a gente consegue lutar com tudo isso, né? Você mesmo, acredito, tenha dado a resposta, né? Porque tudo você pode usar para o bem e para o mal. O que a gente demonstrou aqui é que a mediunidade, tão decantada aos quatro ventos como sendo uma possibilidade de avanço, pode ser um instrumento utilizado pelo mal. Então, como é que a gente pode se resguardar disso? Orando e vigiando, né? E, obviamente, patrocinando aí ao máximo, o nosso progresso individual, que certamente deverá refletir no progresso coletivo. Se nós nos melhorarmos individualmente, como já dizia Kardec, né, a sociedade toda, aos poucos, vai se melhorando. E, infelizmente, é lento. Você falou aí dos grupos neonazistas. Mas, se a gente for ver bem, são grupos hiperminoritários. Se comparados a menos de 100 anos atrás, nós tínhamos uma população praticamente inteira da Alemanha apoiando o nazismo, enquanto hoje estão isolados em pequenos grupos. Então, de certa forma, embora a ideia permaneça por aí, houve um avanço, porque cada vez menos pessoas, né, hoje defendem essas posturas, essas ideologias extremadas, onde se tem que exterminar o próximo para você ser feliz, né? Então, eu vejo até com certo otimismo, mas não um otimismo extremado, como dizem por aí, né? Que até 2057 a gente vai estar com os problemas resolvidos. É um processo lento e gradativo. Se a gente realmente remontar a 80, 100 anos, a gente viu que, embora a gente ainda permaneça muito longe do ideal, em muita coisa nós avançamos. E as coisas, se a gente tomar os devidos cuidados, vão passar a ser usadas apenas para o bem e não para o mal, né? Como a gente viu no caso aí da mediunidade da Orcite, né? Hoje seria uma loucura uma médium, pelo menos a princípio, né, tá defendendo essas coisas. Então, o senso moral aos poucos vai se aperfeiçoando. Solange, isso chama-se evolução tchá-tchá-tchá. São dois para frente e um para trás. Porque parece que teve na Alemanha. Parece que teve na Alemanha ali, foi um processo de obsessão coletiva, né? Pelo menos na cúpula nazista ali, né? Uma coisa louca, né? Que a gente não consegue entender, né? Todos muito pirados, né? Então, vamos assim, agradecendo ao Arthur, que já deu a nossa hora, agradecendo muito, com muito carinho, a todos vocês, né, que participaram também. Agradecendo a Jesus, falar uma coisinha? E a Deus, nosso Pai. Posso falar uma coisinha? Bem rápido. É o Antônio, né, que falou quanto tempo o Hitler vai ficar. Tem uma rainha... Anatólio. É o Anatólio, Tem uma rainha que lá no Espíritos Endurecidos, ou Criminosos, se não me engano, no Céu e Inferno, ela quando ela é evocada e alguém pergunta para ela quanto tempo ela está lá na erreticidade, ela fala que ela está há 350 anos lá. Então, por analogia, talvez respondendo ao Anatólio, talvez o Hitler fique uns 3.500, entendeu? A gente não pode esquecer, né, que o tempo é diferente daqui, né? Ah, claro, claro. Uhum. Então, tá bom. Então, vamos agradecendo assim, o Arthur, mais uma vez, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, e todos os espíritos de luz que dão toda a sustentação ao NEF, para que possamos trazer esses colegas e esse conhecimento e esse debate, né, de maneira gostosa. E, assim, que eles fiquem conosco durante essa semana, né? E a semana que vem estaremos novamente aqui com uma nova palestra gostosa, né? Onde nós vamos conhecer um pouquinho mais de tudo. Que assim seja. Arthur, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Até. Boa noite, Tchau, obrigada. tchau. Boa noite. Obrigado. Boa semana a todos. Boa Abraço. semana. Um beijo para todos. Um beijo, tudo de bom.